Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas e um único Deus verdadeiro, é a solenidade litúrgica onde a Igreja celebra repleta de alegria a centralidade de tudo que existe. Uma entre as mais belas definições de Deus está numa das epístolas de São João. Se lhe fosse perguntado, quem é Deus, o discípulo amado responderia: Deus é amor. E por essa mesma definição, poderia-se começar uma reflexão muito simples para se ter uma percepção sobre a Trindade. Se Deus é amor, a quem Ele ama? Os homens. Sim, mas os homens passaram a ter existência em um determinado tempo. A quem Deus amava antes? O universo. Sim, mas o próprio universo também foi criado, e em um determinado tempo não existia. Então Deus ama a si mesmo. Isso seria um egoísmo se Deus fosse apenas uma pessoa só. Então aqui surge a resposta da revelação de Cristo. Deus é amor porque ama com amor infinito seu Filho. Eis então a Santíssima Trindade. Em Deus há uma pessoa que ama, Pai, outro que é amado, Filho, e o próprio amor, que os une de forma correspondida, Espírito Santo. Uma unidade trina de amor. Quem revelou este mistério? Jesus Cristo. Ele revelou o Pai e entregou o Espírito Santo. Se Cristo não tivesse revelado, nunca se saberia que Deus é assim, conforme dizia São Tomás de Aquino. Pouco a pouco, como um bom professor, Deus foi revelando sua identidade. No Antigo Testamento fica bastante claro que há um só Deus, evitando assim o erro do politeísmo. Deus falou como se fala com um amigo, assim como indicado com o episódio da experiência de Moisés. E no Novo Testamento Jesus declarou que Deus é um, mas nele existem três pessoas distintas. Por essa razão, nota-se no Evangelho aquela conversa noturna com Nicodemos, onde Cristo revela tesouros preciosos sobre a fé, principalmente sobre a Trindade. É claro que esse amor é um mistério, ou seja, vai além da razão. Não seria possível apenas com o raciocínio e a capacidade intelectual atingir essa conclusão. Como Deus ama os homens? Em primeiro lugar, tanto que Deus amou o mundo que decidiu criar os habitantes. Deus é amor que nos cria. Ele nos amou desde o princípio, quando nos tirou do nada. Por causa de seu amor os homens são sustentados na existência. Se por um minuto Deus deixasse de nos amar, de pensar na humanidade, desapareceríamos para sempre. Em segundo lugar, tanto Deus amou o mundo que decidiu nos redimir. Deus é amor que nos redime. Tendo o pecado afastado os homens dele, ele veio em seu socorro. Por essa razão, enviou seu Filho que mostrou o rosto misericordioso do Pai, e pagou o preço do nosso resgate que se fez vítima por nossas dívidas e ofensas. Em terceiro lugar, tanto Deus amou o mundo que decidiu nos santificar. Deus é amor que nos santifica. E tudo isso começou pelo batismo, quando as portas do céu foram abertas para os homens. E o Espírito Santo quem conduz para que não desviemos do caminho. E caminhemos assim para a vida eterna, que não é outra coisa senão próprio Deus. Por fim, Deus mora no interior dos homens, para que os mesmos morem nele. É importante ressaltar também sobre o mistério da inabitação divina, ou seja, da presença de Deus, uno e trino, na alma humana através da graça. São João, capítulo 14, versículo 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É o mistério da adoção divina. É de certa forma uma antecipação do céu. Foi justamente para esse propósito que fomos criados, redimidos e santificados. Somos criaturas que foram elevadas à ordem sobrenatural. E assim podemos conhecer e amar a Deus. Desde o batismo, Deus mesmo mora na alma humana e a conduz para viver para sempre na intimidade divina. Grupo Tradição Católica. Fundado pelo apostolado fora da Igreja, não há salvação. No ano de 2007.